Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês a nossa última aula do nosso módulo de Governo Eletrônico e Sociedade da Informação. Essa é a nossa videoaula 8, falando um pouco mais de governo digital. Sempre gosto de reforçar a necessidade de verificarem todo o nosso material que está em nossa sala de aula virtual e complementa o que é aqui apresentado. Então vamos para a nossa videoaula de hoje. O desenvolvimento de programas de governo eletrônico tem como princípio a utilização das tecnologias de informação e comunicação para democratizar o acesso à informação, ampliar discussões e dinamizar a prestação de serviços públicos com foco na eficiência e na efetividade das funções governamentais. Falando-se aí de um breve histórico, a partir da Constituição Federal, a Constituição de 1988, onde o Brasil coloca uma conquista bastante importante no processo de redemocratização do país. Em 1991, destacamos aí a Lei 8.159, que diz respeito à Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Essa lei instituiu a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e dispôs claramente sobre o dever do poder público de cuidar da gestão documental e proteção a documentos de arquivos. Em 1997, temos a Lei 9.507, que trata dos ritos processuais do habeas data. Essa lei regulamentou o direito constitucional aos indivíduos de conhecer dados relativos à sua pessoa, constante de registros em entidades governamentais ou de caráter público e de ratificá-los se estiverem corretos ou retificá-los se estiverem incorretos. Em 1998, tivemos a emenda constitucional número 19, que traz o artigo 37, uma mudança, passando a prever também o dever da administração pública para possibilitar o acesso às informações públicas. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos do governo, observado o disposto do artigo 5º, 10º e 23º. Em 1999, é promulgada a Lei 9.784. Essa lei, conhecida como Lei do Processo Administrativo, foi fundamental ao instituir normas básicas sobre o processo administrativo, com o objetivo de proteger os direitos daqueles que utilizam os serviços públicos e de promover o melhor cumprimento dos fins da administração pública. Em 2000, tivemos aí a Lei Complementar número 101, também conhecida como Lei da Responsabilidade Fiscal. Essa norma instituiu os instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais deveria ser dada ampla divulgação para acompanhamento da sociedade. Planos, orçamentos, leis de diretrizes orçamentárias, prestações de contas e parecer prévio, relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. Em 2002, temos a Lei número 10.520, que é o pregão presencial e eletrônico. A partir de 2002, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios passaram a adotar uma nova modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns através de pregão, que é uma espécie de leilão inverso. Ou seja, aquele que no final do processo der o menor lance ao vencedor. Essa lei já prevê a possibilidade de realização do pregão por meio eletrônico, modalidade que posteriormente passou a ser amplamente adotada pela administração pública. Em 2004, temos aí o Portal da Transparência do Governo Federal, organizado pela Controladoria Geral da União, onde temos diversas informações detalhadas sobre os processos e todas as informações do governo federal. Em 2005, temos aí o Decreto 5.482, que é o Portal da Transparência e Página da Transparência Pública. Esse decreto formalizou esse portal, estabelecendo a responsabilidade da Controladoria Geral da União pela sua gestão. O mesmo decreto criou também páginas de transparência, que são páginas da internet por meio das quais são divulgadas as despesas realizadas pelos órgãos e entidades da administração pública federal, informando sobre a execução orçamentária,
licitações, contratações, convênios de áreas e passagens. Em 2008, o Decreto 6.370, fim de conta do tipo B, cartão de pagamento do governo federal. Esse decreto foi importante também para o aprimoramento dos gastos públicos, determinando o encerramento de contas bancárias destinadas à movimentação de suprimentos de fundos, e instituir a obrigatoriedade da utilização do cartão de pagamento do governo federal, o CPGF, com vistas a aumentar a transparência e facilitar o controle desse tipo de gasto. Também em 2018 foi lançado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Sancionadas, o CEIS, que foi instituído formalmente pela Portaria 516, de 15 de março de 2010, da Controladoria Geral da União. Em 2009, a Lei Complementar número 131 acrescia dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei complementar trouxe melhorias nos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal anteriormente sancionada, ampliando os mecanismos de transparência com o objetivo de possibilitar a inclusão da participação popular no acompanhamento de gastos públicos. Ela criou também a obrigatoriedade de todos os entes da federação disponibilizarem a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes às suas despesas e receitas. Em 2011, nós tivemos aí o OGP, que é Open Government Partnership, e Lei número 12.527, Lei de Acesso à Informação. Em 2011, em reconhecimento aos esforços dos brasileiros pela transparência pública, o Brasil foi convidado pelo governo americano para co-presidir a iniciativa chamada Open Government Partnership, ou Parceria para o Governo Aberto, que tem como objetivo assegurar compromisso de governos em todo o mundo nas áreas de promoção de transparência, luta contra a corrupção, participação social e fomento ao desenvolvimento de novas tecnologias de maneira a tornar os governos mais abertos, efetivos e responsáveis. Ainda em 2011, a Lei 12.527 representa a consolidação das políticas de transparência governamental, que vem sendo adotada nos últimos anos, ao instituir o princípio fundamental de que o acesso à informação pública é a regra e o sigilo somente a exceção, garantindo o exercício pleno do direito de acesso previsto na Constituição Federal. Essa lei define os mecanismos, prazos e procedimentos para entrega de informações solicitadas à administração pública pelos cidadãos e avança nas áreas de transparência ativa ao estabelecer obrigações de transparência a todos os poderes e a todos os entes federativos, proporcionando regulamentação sistêmica e harmônica sobre o tema de acesso à informação no Brasil. Assim, o IGOV no Brasil tem como função principal disponibilizar informações para a população como meio de democratizar as ações governamentais em torno do uso do dinheiro público. Baseando-se nisso e no princípio da publicidade, os gestores públicos podem prestar conta de todas as suas ações realizadas tanto no âmbito federal, estadual quanto municipal e manter a população informada, participativa da política pública brasileira a partir do reconhecimento das ações desenvolvidas. No Brasil, a política de governo eletrônico segue um conjunto de diretrizes que atuam em 3 frentes fundamentais: junto ao cidadão, na melhoria de sua gestão interna e também na integração com parceiros e fornecedores externos. O Programa de Governo Eletrônico Brasileiro busca transformar as relações de governo com cidadãos, empresas e também entre órgãos do próprio governo, de forma a aprimorar a qualidade dos serviços prestados. Também busca promover a interação com empresas e indústrias e fortalecer a participação dos cidadãos por meio de acesso à informação e a uma administração pública mais eficiente. De fato, a evolução tecnológica trouxe elementos que foram muito importantes para o avanço da concepção do governo eletrônico no Brasil. A modernização da administração pública brasileira, principalmente com o uso das tecnologias de informação e comunicação, melhoria da eficiência governamental por meio de novos processos operacionais e administrativos. Temos aí maior uso das tecnologias de informação e comunicação pelos próprios usuários, empresas privadas e públicas e organizações não governamentais, principalmente usando a internet. A necessidade da substituição gradativa do papel impresso, papel físico, pelas mídias digitais e pelos serviços online. E o avanço da infraestrutura pública e das telecomunicações. A partir das mudanças trazidas
para a administração pública no Brasil, em função da própria globalização, do acesso à informação e do desenvolvimento do IGOV, diversos mecanismos se mostraram impulsionadores na divulgação do serviço e avaliação de resultados. Temos aí também as ouvidorias e os portais de transparência que garantem a idoneidade dessas informações. Dentre as aplicações, a implantação do IGOV apresenta 4 visões em relação ao público. Governo para o usuário, para o público em geral, relacionamento entre governo e cidadãos, o G2C. O governo para empresas e fornecedores, que é o G2B. O governo entre órgãos do próprio governo, o G2G. E o governo para relações com funcionários e servidores públicos para informações e serviços, o G2E. A visão da relação do governo com seus públicos está aí entre o público interno e externo, entre indivíduos e organizações. Também há de se ver a questão da segurança eletrônica, da segurança cibernética, onde um portal único de governo pode trazer riscos para a segurança do cidadão, se não for devidamente protegido. A grande concentração de informações confidenciais de milhares de pessoas e empresas incentiva ataques hackers que exigem resgate de dados sequestrados ou danificam esses dados. Portanto, segurança digital, segurança cibernética é imprescindível em portais de governo eletrônico. Em 2022, o Tribunal de Contas da União, TCU, realizou um levantamento chamado Acórdão 1768 e concluiu que mais da metade dos órgãos públicos federais estão vulneráveis a cyberataques. Nesse mesmo relatório, destacou o aumento de botnets, que são usados para roubar dados, enviar spam e permitir o uso de sistemas e outros dispositivos, e ataque a dispositivos IoT. As principais categorias de ataque do sistema de IGOV dizem respeito ao phishing, ao ransomware, ao DDoS e ataques de malware. O phishing é o tipo de ataque em que criminosos enviam e-mails falsos ou mensagens de texto que aparecem como fontes confiáveis e essas informações solicitam que as vítimas forneçam informações pessoais ou façam login em um site falso. O ransomware é um tipo de ataque de criptografia onde se exige um pagamento de um resgate para bloquear esses documentos que são sequestrados. DDoS é um tipo de ataque também, onde os criminosos sobrecarregam um site de serviço com tráfego indevido, faz com que esse site saia do ar e fique indisponível. Malware são ataques cibernéticos que usam diferentes tipos de pragas virtuais para danificar ou roubar dados de computadores em redes. De acordo com o levantamento do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, em 2019 houve um registro de 2.404 casos de invasão e tentativas de invasão a computadores oficiais, o que dá uma média de 6 incidentes por dia. Os sites de órgãos públicos são alvos fáceis, pois não recebem muito investimento em segurança da informação, dando acesso a um banco de dados bastante grande e esses dados podem ser monetizados rapidamente. A resposta do governo federal foi a criação de um Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos, que recomendou às autarquias e órgãos públicos ações contra o vazamento de credenciais e senhas. Dentro das ações, nós tivemos aí medidas de adesão ao projeto Login Único do SERPRO, no portal gov.br, aumento dos níveis de segurança de cada conta, bronze, prata e ouro, que são distintos, e uma conta ouro é muito mais segura que uma conta bronze. Mesmo assim, não possuem 100% de segurança. Não existe segurança 100% no mundo digital. Novo pacote de aplicações integradas ao portal ICAC, com novas formas de acesso ao serviço digital da Receita Federal com a conta gov.br. Os usuários precisam ser autenticados para ter acesso às informações e utilizar o serviço como pessoa física ou jurídica. Então, como nós podemos ver, foram adotadas várias ações têm sido adotadas e atualizadas em função do próprio uso da inteligência artificial. Lembrando que a inteligência artificial pode ser usada para proteção e para ataques, Então é imprescindível a gente estar bem atento a essas condições de segurança, cuidar bem dos nossos acessos como usuários, como pessoas físicas e também como pessoas jurídicas.
Bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Ele fecha o nosso módulo de governo eletrônico e sociedade da informação. Também quero lembrá-los mais uma vez sobre verificarem todo o material que nós temos em nossa sala de aula virtual, que completa tudo o que foi apresentado aqui em nosso módulo. Mais uma vez agradeço a atenção de todos e aguardo até uma próxima oportunidade. Um abraço.